Ofertados agora a Ti, ó Deus, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, porque tudo provém de Ti. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Recitamos o versículo, está mostrando em uníssono, Filipenses 2, versículo 10 e 11. Nós vamos ler todos juntos, certo? Leiamos. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus Pai. Amém. Teremos agora a participação das crianças do projeto Muda Mundo. Logo após o pastor terá a oportunidade com as pastorais. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, eu faço parte também do Muda Mundo. Estão vendo? Não sou uma criança, né? Mas faço parte do Muda Mundo. As crianças estão a caminho, estavam finalizando ali um processo. Então vamos fazer o seguinte: enquanto elas estão se organizando, tá bom? Nós vamos fazer as nossas comunicações e logo após nós daremos a oportunidade às crianças. Queridos, apenas algumas informações eu quero dar. Hoje à noite nós estaremos fazendo o nosso culto de Páscoa, nosso culto de celebração da Páscoa, tá certo? Eu quero convidá-los a estarem no horário que nós começamos sempre às 18 horas, nós estaremos começando com a graça de Deus o nosso culto de celebração de Páscoa. Tá bom? Com participações especiais. Vocês sabem como a igreja se esmera em fazer um momento gostoso sempre nas celebrações. E a Páscoa é um momento especial para nós. É algo que Deus tem colocado no coração da sua igreja, que seja rememorado sempre, não é? Se vocês lerem a capa do boletim, nós somos convocados a uma Páscoa diferente, a uma Páscoa de coração. E eu gostaria de convidá-los a estarem nessa noite, todos juntos, para nós podermos celebrar a Páscoa de Jesus, tá bom? Uma outra coisa, queridos, nesse dia 11, eu quero lembrar apenas, dia 11 de maio teremos o nosso segundo passeio turístico. A informação que eu tenho da Sandra é que extrapolamos muito o número de pessoas interessadas, pessoas inscritas, então estamos completando o segundo ônibus já para o passeio, tá? A gente pensou em um ônibus só de 50 lugares,
Já estamos com um ônibus basicamente completo de 25, é um micro-ônibus, mas pelo que estamos entendendo, vai ter que ser trocado o micro-ônibus por um ônibus de 50 de novo. Então, é um número muito grande, muito bom. E porque foi bom primeiro, né? Quando é bom, quando tem um bom cartão de visita, quando é gostoso estar juntos, certamente, sempre que for anunciado, será uma bênção também. Então, se você, porventura, ainda tem pessoas, ou você mesmo ainda não se inscreveu e gostaria, tem interesse em estar conosco no segundo passeio, estaremos indo dia 11, às 7h30 da manhã, aqui na frente da igreja, e retornamos por volta de 18h30, 19 horas, ou seja, é o dia todo em viagem, uma viagem turística de conhecimento, mas também de muita comunhão, e vendo Deus se manifestar através da criação, conhecendo melhor a nossa cidade. Estaremos viajando pela cidade de Vicência e Tracunhaém, terra da cerâmica, não é? E vamos visitar também engenhos, vamos estar almoçando juntos, vai ser um grande passeio, tá bom? Então se preparem. Se vocês tiverem interesse ainda, procurem a Sandra, que ela vai dizer como você pode se inscrever, como você pode participar do nosso passeio, tá bom assim? E a última coisa que eu quero lembrar a vocês é que o nosso retiro de casais está mantido para o dia 23 a 25 de agosto. As inscrições também estão muito bem, graças a Deus. A partir de hoje, pela manhã, a Juliana, fique em pé, por favor, Ju, para as pessoas lembrarem, a Ju aqui, olha, a esposa do Beto, ela pode responder pela equipe de inscrição também. E à noite teremos também, ali na frente, na entrada, no primeiro hall, nós vamos ter ali a mesa de inscrições também. Então, qualquer informação você procura com a Ju, agora de manhã, ou à noite com uma das duas que fazem parte da equipe também, a Luciana ou a Celi, a esposa de Evandro, tá bom? Luciana, esposa de Petrônio, e Celi, esposa de Evandro. Então, qualquer uma das três que faz parte da equipe pode orientar vocês como está participando do nosso retiro, nosso retiro matrimonial, que será de 23 a 25 de agosto, tá bom? Estaremos aqui com o pastor Marcelo França, vindo de Natal, tá certo? Igreja Zona Sul, Batista Zona Sul em Natal, e uma grande bênção do Senhor, alguém que tem ministrado também para casais, e Deus tem usado de forma maravilhosa, tá bom? Então será um tempo precioso para todos nós. Vamos celebrar ainda o Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar a equipe de liderança do programa Muda Mundo, para que nós possamos estar com as crianças aqui à frente, celebrando também a Páscoa. Essa turma toda está aqui, a semana, olha, de segunda a quinta estão aqui dentro, viu? Isso aqui é uma parte da turma, são quase 60 meninos que nós temos, manhã e tarde. Isso aqui é uma parte da turma que se preparou para apresentar a vocês e celebrar com vocês uma participação especial. Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um bom dia para todos. Desde já uma feliz Páscoa. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês nesta manhã.
E somos gratos a Deus por este lindo dia que Ele está nos concedendo. E mais ainda, por essas crianças que estão aqui nesta manhã do Projeto Muda Mundo, que para nós é uma bênção. E eles hoje vão cantar um louvor muito lindo para a honra e glória do Senhor Jesus, dizendo que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas sim o nosso Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que vocês estejam atentos a essa linda canção que eles vão cantar nesta hora. Muito obrigada. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Mas ele morreu, mas não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Mas ele morreu, mas não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Então Davi vai fazer. Dafim. Então vem cá, vamos lá. Dafim vai fazer uma oração. Então, vamos orar com ela, tá bom? É você que vai fazer a oração? Faz aqui pra gente ouvir. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia. Abençoa a família de tia Joyce. A família de tia Raquel. De todos que estão aqui. Amém. Que bênção! Essa turma aqui
Tem que dizer, né? Bom dia! Muito bem! Isso é o bom dia da gente aqui no programa todo dia, tá certo? Deus abençoe, lindo, parabéns, tá bom? Que joia! Obrigado, tia Raquel, tia Joyce, tia Cida, tia Rosália, todo mundo. Mamães, obrigado por terem trazido os filhos e filhas, viu? E obrigado por vocês estarem aqui. Uma coisa boa, né? A gente tem uma função fundamental como igreja do Senhor. Uma função fundamental na vida de cada criança, na vida de cada junior, principalmente crianças de juniores, porque é a idade de você incutir no coração e na mente de cada um deles os verdadeiros conceitos, valores, princípios do reino de Deus. Então, olha que coisa interessante, né? Não foi um coelhinho que morreu, foi o meu Jesus que morreu na cruz. E isso não tem nada a ver com proibir a criança e ser legalista e dizer que não se pode comer um chocolate. Pode comer o chocolate, filho, não tem problema nenhum. Mas ele tem que saber exatamente que chocolate não tem nada a ver com Páscoa, né? Chocolate tem a ver com um comércio natural dessa época. As pessoas aproveitam, né? Mas que essa época a gente separa no coração, separa no seio da igreja para lembrar do sacrifício de Jesus por cada um de nós. E tem uma história esse negócio de Páscoa, e hoje à noite nós vamos ouvir sobre isso, não é? A Páscoa começa muitos anos antes do próprio Cristo. É uma passagem, é uma senha para uma nova possibilidade de vida. Páscoa é algo especial para mim e para vocês. Então cabe aos pais, cabe à igreja também estar salientando isso a cada dia na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Discutir isso em classes é importante para que isso venha à tona como algo fundamental e que não podemos abrir mão, tá certo? Então vamos celebrar ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero nesse momento convidar a nossa equipe de música. Nós temos, na verdade, um programa hoje bonito, né? Ainda mais do que costumamos fazer aos sábados. Mas eu gostaria de uma outra canção, Jardel e Adriana, instrumenta. Tá bom, então vamos fazer isso, né? Então vamos convidar. Você vem, por favor, Karina. Tem uma outra participação aqui. E logo depois nós vamos passar a nosso estudo hoje pela manhã. Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar as crianças da BEBEM, crianças juniores da nossa igreja. Hoje estamos em pequeno número, mas eles também gostariam de expressar com o louvor, né, essa gratidão a Deus por ter morrido na cruz por nós e por ser o nosso Salvador, né? Ele ressuscitou para ser o nosso Salvador. E eu gostaria de convidar nossas crianças, enquanto eles se aproximam, eu gostaria de ler no livro de João, capítulo 3, o versículo 16. Na realidade, eu acredito que a gente consegue, inclusive, recitá-lo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de convidar a igreja a recitar juntamente conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E é baseado nesse versículo do livro de João, capítulo 3, versículo 16, que as crianças irão louvar.
Mais uma vez, aleluia. Que bom. A nossa turma aqui de juniores. Tem uns juniores que estão infiltrados aqui, né? Tem um ou dois ali que estão infiltrados aqui. Mas que bom, que bom. João 3,16 fala sobre isso e nos dá uma alegria tremenda, porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por vocês. E olha, não é por acaso que nós estamos começando hoje a falar sobre um livro, a conversar sobre um livro que fala do sofrimento de alguns discípulos radicais do Senhor, apóstolos, começaram como discípulos do Senhor, radicais que sofreram também, e sofreram morte também, por amor a Cristo. Estaremos a partir de hoje tratando com o livro de Filipenses, e é nesse sentido que eu quero agora orar ao Senhor junto com vocês, pedindo a Ele que nos fale a respeito da sua palavra, manifesta através do livro de Filipenses de uma forma cada vez mais clara, cada vez mais profunda. Vamos fazer isso em oração? Pai querido, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, um dia relevante como todos os outros dias que o Senhor nos dá, mas hoje a terra celebra em especial o nosso Brasil como o chamado Domingo da Ressurreição, uma rememoração o maior de todos os feitos e o grande trunfo daquele que ama a Deus e que é discípulo de Jesus, para que proclame o Evangelho com ousadia, a vitória sobre a morte. A tua palavra nos garante que ao terceiro dia ele ressuscita. O domingo da ressurreição nós celebramos todos os dias, porque Cristo vive em nossas vidas todos os dias. Mas queremos aproveitar esse momento, Pai, onde o Brasil volta a sua mente, o seu coração para esse tema, para essa lembrança, e que o Senhor continue falando conosco durante todo esse dia, que logo mais à noite o Senhor possa tratar ainda de forma mais profunda sobre isso no coração de cada um de nós. E obrigado por esse momento de reflexão através de um dos servos do Senhor que escreve esta epístola, escreve esta carta, chamada a Carta da Alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. Obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Paulo, todos os outros apóstolos e discípulos que entregaram também as suas vidas por amor ao Senhor. Obrigado porque correram a carreira proposta e são referência para nós hoje. Dá-nos muito entendimento, muita graça durante todo o estudo dessa carta, Pai, todos os momentos que estivemos estudando sobre ela. Obrigado mais uma vez por cada criança, cada junior, cada adolescente, que nessa manhã também nos faz alegrar o coração, rememorando, entendendo que estudaram sobre isso e que estão celebrando também a vitória sobre a morte do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Obrigado pela tua graça sobre nós, pelo teu entendimento, pelo nosso momento de entendimento ainda mais profundo sobre a tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Livro de Filipenses, ou epístola aos Filipenses, ou carta aos Filipenses. Na verdade, hoje eu quero tratar com os irmãos uma palavra de introdução sobre o livro. Eu acho que é importante nós entendermos o contexto da carta aos Filipenses, o contexto da carta, para que nós possamos a partir daí começar a estudar, né? Da mesma forma que fizemos
na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios também. Nós vamos agora trabalhar o livro de Filipenses, né? Para muitos estudiosos, o livro de Filipenses, ele tem pelo menos duas possibilidades de ser conhecido, como pode ser conhecido. A primeira é a carta das coisas excelentes, não é? Ou seja, a carta que fala sobre o serviço feito, sobre a obra feita com uma característica de excelência. Tudo que você colocar as suas mãos, for colocado diante de você para que você execute com excelência. Essa é uma das formas de você entender a carta aos Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses trazendo essa motivação para o coração deles. Façam tudo que vier à mão de vocês com excelência, de forma maravilhosa, aperfeiçoada. Não se contentem com a mediocridade. Não se contentem em fazer o serviço, em fazer o trabalho para o Senhor de qualquer forma. Façam com excelência. Essa é uma das formas de nós entendermos a epístola aos Filipenses. E a outra forma, talvez a mais conhecida, talvez a mais trabalhada, é a carta da alegria, né? E aí você entende que carta da alegria está baseada principalmente em Filipenses 4, verso 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então esse tema, alegria, ele permeia toda a carta. Mas nós podemos entender das duas formas, ou a carta da alegria, ou a carta da excelência. São duas formas de nós entendermos esse texto de Filipenses. É importante saber também que aqui em Filipenses, em Atos, capítulo 16, Atos 16, verso 12, Atos 16, 12, foi a primeira vez que a palavra Filipenses, ou seja, uma menção aconteceu sobre a igreja em Filipos, na cidade de Filipos. 16, 12, diz o seguinte aqui, o texto da palavra de Deus: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. É a primeira vez, aqui em Atos 16, 12, que o nome da cidade de Filipos acontece. Ela aparece pela primeira vez. E aqui provavelmente Lucas escrevendo e dizendo: olha, naquele momento nós estávamos partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De Neápolis partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Uma coisa interessante, dizem os estudiosos, que a cidade de Filipos, o seu nome primeiro não era Filipos. Ela se tornou Filipos. Por quê? Como colônia romana, ela foi conquistada pelo Império Romano pela pessoa do Filipo II, que era pai, e vocês vão lembrar desse nome, ele era pai, Filipo II, era pai de Alexandre o Grande. E em uma das suas investidas contra as cidades que se tornavam colônia romana depois de conquistadas, Filipo assume aquela cidade, que o nome inicial era Crênedes, olha, o nome dela antes, cidade de Crênedes, e que depois de alguns anos de conquistada, Filipos II simplesmente dá, provavelmente, o nome da cidade, uma homenagem a si próprio, e torna a cidade de Crênedes agora Filipos, né? E daí aqueles que moram na cidade de Filipos são filipenses. Você entende? Então primeiro ela foi chamada de Crênedes e agora é chamada de Filipos, né? Isso por volta de 360 antes de Cristo. Então muito tempo
antes do apóstolo Paulo, né? E essa cidade foi chamada de Filipos. A igreja de Filipos, ela foi criada mais ou menos entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Provavelmente, entendemos que o apóstolo Paulo, quando cria essa igreja ali, quando ele funda essa igreja, ele deveria estar entre os seus 70 e 80 anos de idade. Tá? Se isso foi 50 anos depois de Cristo, entendendo que ele deveria ter entre 25 e 30 anos na época de Cristo, então provavelmente ele tinha mais de 70, quase 80 anos de idade. Então olha só que coisa interessante, um homem nessa idade e em pleno serviço. Em pleno serviço. A gente lembra, eu falei aqui eu creio que domingo passado, sobre a vida de Caleb. Estão lembrados? Foi outro que começou o seu trabalho, não é? Assumiu a função de entrar no seu terreno prometido, na sua terra prometida, e foi tomar posse da sua terra aos 85 anos de idade. Caminhou com Josué durante esse tempo todo, conquistando as terras, e agora ele começa a cuidar da sua própria terra, do seu legado, né? Então, daquilo que foi legado a ele. Então, já tinha 85 anos. Aqui o apóstolo Paulo funda a igreja de Filipos, mais ou menos com entre 70 e 80 anos de idade. Então, para você que está aí, talvez com uma idade madura, um ancião, e achando que as coisas já estão no seu final, que já é para descansar, né? Se prepare, as coisas estão começando agora, porque Papai do Céu usa as pessoas maduras para trazerem exatamente à tona os valores, trazerem princípios do reino que foram arraigados no seu coração, que foram plantados no seu coração, criaram raízes e lhe deram uma vida cristã sadia. Então está na hora de começar agora a mostrar o que Deus fez na sua vida. Então, se você é um novo crente em Cristo, se você é um crente maduro já em Cristo, não importa a sua idade, você está na hora de mostrar o que Cristo fez por você. Tá? E não tem coisa melhor do que através do seu próprio testemunho, não tem coisa melhor para você mostrar o amor de Deus através do seu testemunho de vida, cuidando dos outros como cuidaram de você, fazendo com que pessoas conheçam a Cristo assim como alguém um dia apresentou Cristo a você. Então é assim que funciona, não é? Paulo trouxe ao coração, o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração de Paulo fundar esta igreja ali em Filipos com uma função estratégica. Como eu disse a vocês, o Império Romano, ele tomava conta nas suas investidas para tomar conta das cidades, das regiões e ampliar seu império, ele não escolhia cidades por acaso, ele escolhia cidades que seriam um grande centro, tanto comercial como politicamente importantes, como militarmente importante para eles. Então Paulo, da mesma forma, tinha uma estratégia quando foi para Filipos. Filipos era uma cidade considerada uma cidade forte, uma cidade que ainda na época que Paulo chega a ela já vinha em uma decadência na questão comercial, mas era uma cidade muito forte durante aqueles anos anteriores. Era uma cidade que próxima a ela tinha minas de ouro e de prata. Então o comércio era muito forte, era uma cidade poderosa. As minas, na época que o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, elas já não produziam tanto, elas já estavam na sua decadência, mas a cidade continuava sendo uma cidade muito forte, muito importante ali. E principalmente era uma cidade que muitos outros mercadores, comerciantes vinham até ali. Muitas pessoas passavam pela cidade de Filipos. Então ele entendeu como um ponto-chave, porque a partir da hora que pessoas de fora vêm até ela e voltam para a sua terra, voltam para suas cidades, quando chegassem em Filipenses, na igreja dos Filipenses, ouviriam de Jesus e levariam essa boa nova para as suas cidades natais. Vocês entendem? Então era uma cidade fundamental que o apóstolo Paulo viu ali e queria tratar
das boas novas do Evangelho com aquele povo. A igreja tinha sido fundada exatamente entre os anos 50 e 51, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela foi escrita enquanto Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Provavelmente. Existem alguns estudiosos que dizem que pode ter sido escrita em Éfeso e pode ter sido escrita até em Cesareia, mas as maiores evidências é que tenham sido realmente em Roma. E ele estava preso em Roma quando escreve essa carta. Daí, uma das coisas que nos chama a atenção para dizer que era uma carta das coisas excelentes ou uma carta da alegria. Porque ele estava aqui em prisão domiciliar. Paulo estava numa residência onde ele não tinha condição, liberdade para sair, era uma prisão domiciliar romana, esperando ser julgado, exatamente porque os filipenses, que não faziam parte daquela igreja, os filipenses considerados romanos, porque eles foram colonizados, e a partir da hora que eram colonizados, assumiam também o status de romanos. Eles entendiam que Paulo estava deturpando a visão religiosa deles, entende? Então, por isso ele foi acusado de heresia, acusado de doutrina falsa, acusado de perturbador da ordem, e aí ele é preso, e é preso em residência, considerando que ele também era cidadão romano, tá? E estava esperando o julgamento. E enquanto estava preso, ele escreve uma carta aos filipenses. Tá certo? Ele escreve e diz, olha, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, como a que eu estou enfrentando agora, ainda que vocês possam se sentir tolhidos de direitos, ainda que vocês enfrentem perseguição, como estou enfrentando agora, não deixem de fazer com excelência tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos. Não deixem fazer com um coração alegre tudo aquilo que vocês sabem que traz esperança ao coração, tá certo? Tratem não apenas com um sorriso, porque a alegria, eu digo isso o tempo todo, não representa apenas um sorriso nos lábios. A alegria representa esperança que não morre, esperança viva de que Cristo está diante de mim, de que o Espírito Santo de Deus me orienta em tudo que eu faço. Então Paulo diz aqui, essa carta é para encorajar vocês, é para que vocês, independentemente das circunstâncias que estão enfrentando, independentemente da ação social que vocês enfrentam na cidade de vocês, independentemente da dificuldade de sobrevivência pela questão profissional, pela questão relacional, por qualquer que seja a circunstância, enfermidade, não abram mão da alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, já diz também a palavra de Deus, não é isso? Então Paulo está encorajando aquela igreja, vocês não podem abrir mão disso, e eu sei o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, para mim ele deixa claro isso, eu sei o que eu estou dizendo, porque se tem alguém que tem sofrido por amor a Deus, sofrido pelo amor ao Evangelho, sou eu. Então eu estou dizendo, vale a pena nós crermos no nome de Jesus, crermos nas boas novas que Ele veio trazer a todos nós. Então, isso é fundamental para nós. Tem alguns propósitos essa carta, e eu quero mencionar alguns para vocês aqui. Primeiro, agradecer a igreja pelo cuidado para com ele, pelas ofertas generosas que a igreja mandou. Vocês sabem que a igreja de Filipos foi uma igreja que investiu no ministério do apóstolo Paulo, e não investiu apenas em oração, investiu financeiramente. Foi uma igreja que amou o apóstolo Paulo, mostrando na prática o que é amar. Então, mandava ofertas generosas para o apóstolo, para que ele pudesse se manter nas suas viagens missionárias, para que ele pudesse, de forma digna, ser mantido no dia a dia. Então, ele escreve essa carta também agradecendo. E é por isso, filhos, que eu fico feliz, e todas as oportunidades a dizer à igreja, o quanto a igreja é bonita, eu tenho que dizer. Porque vocês têm investido no reino. Eu fico feliz em cada coisa, em cada pessoa que a gente consegue ajudar, em cada família que a gente consegue interceder. Quando vocês fazem uma visita, vocês são o pastor daquela casa,
Quando vocês cuidam de alguém que está tendo necessidade e vocês suprem, vocês são uma igreja indo até aquela casa. Quando vocês intercedem em uma vigília, em um culto de oração por aqueles que sofrem, vocês são a igreja do Senhor abençoando essas pessoas. Ou seja, vocês têm feito um trabalho lindo. Quando vocês dão suas ofertas, seus dízimos para a manutenção da casa, vocês estão investindo no espaço que abençoa pessoas. Olha, nós temos feito os nossos eventos para ministrar sobre a igreja, na estrutura da igreja. A igreja tem um patrimônio bonito, mas é difícil manter esse patrimônio. Eu fico feliz quando eu vejo as ofertas, dízimos investidos também na manutenção do prédio. Já viram o que está acontecendo aqui no prédio ao lado? Não sei se vocês viram no nosso prédio anexo, todo sendo pintado, todo sendo reformado, para a glória de Deus. Isso é para ter um espaço bonito para todos nós podermos celebrar, podemos receber as pessoas, podemos abençoar as crianças do programa Muda Mundo com um espaço bonito para elas poderem brincar, para elas poderem comer juntas, para nós estarmos como família, para que todas as comunidades ao redor, aqueles que têm necessidade e aqueles que hoje vivem de uma forma mais equilibrada, mas nós temos espaço para comungarmos juntos, para experimentarmos relacionamentos saudáveis juntos. Então, como é bom ver o patrimônio da igreja sendo cuidado. Cada pedacinho de coisa que eu vejo sendo feito é o investimento de vocês. Cada vez que vocês ministram através das ofertas e dízimos, vocês estão abençoando também o reino. Nós não estamos vivendo para paredes, mas as paredes servem para abençoar pessoas, né? A nossa prioridade sempre será pessoas, mas se podemos preparar espaços para receber melhor, para abençoar pessoas, para ensinar pessoas, nós vamos fazer. E o seu dízimo, a sua oferta faz isso acontecer. Então observe lá, estamos com ventiladores novos sendo colocados, todo pintado, tá? Sala de casais, vocês vão ver agora de manhã. Tem gente cuidando da sala de casais com todo o carinho lá, com todo o coração. Gente cuidando da sala de adolescentes, né? Os próprios adolescentes cuidando do espaço. Muita coisa boa acontecendo. O espaço de crianças, tá? O projeto sendo montado. Tem gente dando um projeto para a glória de Deus, tá? Então tudo isso é cuidado. Da mesma forma que o apóstolo Paulo diz a aqueles homens e mulheres da igreja de Filipos: fico feliz por vocês me abençoarem. Eu também tenho que dizer, eu fico feliz com a igreja Batista do Engenho do Meio, porque ela tem investido na expansão do reino. Vocês são especiais. Deus continue honrando a vocês. Cada família que recebe uma cesta básica, cada família que recebe uma visita, é investimento de vocês na vida da igreja. E nós temos que celebrar também, entendeu? Cada missionário, nós temos o pastor Santos Selegati, lá em Anápolis hoje, mas que passou boa parte da sua vida, criou seus filhos dentro do ministério voltado aos indígenas brasileiros, e hoje é um missionário ainda da primeira igreja Batista do Engenho do Meio, ajudado pela igreja Batista do Engenho do Meio, e eu louvo a Deus por isso. Célia, sua esposa, e Santo, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sabem como são especiais para nós. Seus filhos hoje, dentro do reino, dentro da igreja, servindo. Então nós abençoamos pessoas, para que essas pessoas também continuem abençoando outras pessoas, e assim o reino de Deus seja espalhado sobre a face da terra. É isso que acontece, e temos muito para fazer. Queremos ter a cada dia os nossos missionários locais, na nossa Jerusalém, os nossos missionários estaduais, né? Na nossa Judéia, os nossos missionários nacionais em Samaria, e até os confins da terra, como Santo, como eu sonho com os nossos missionários, Jorge, ali também na Romênia, tá certo? Então peço a Deus que a cada dia nos dê condições de fazer isso. Vocês sabem que estamos orando por isso. Isso é cuidar da igreja do Senhor. Isso é cuidar do evangelho do Senhor, que seja propagado sobre a terra. Filhos, ele também tinha como propósito informar aos irmãos sobre suas circunstâncias de difusão do evangelho. Olha, um propósito dele era dizer exatamente aos irmãos: não desistam, continuem orando por nós, porque o que vocês estão fazendo nos encoraja a cada dia a sair dos nossos lugares e ministrar o evangelho.
a independente da circunstância enfrentando, continuar sendo ousados para proclamar o Evangelho. Então não desistam de nós, continuem orando por nós. Era um outro propósito, encorajar os irmãos. E um último propósito, exortar a igreja a viver em humildade, comunhão e unidade. Esse era um propósito que eu creio que tem que ser para toda a igreja em todos os tempos sobre a terra. Viver em humildade, viver em comunhão e viver em unidade. Preste atenção, filhos. Viver em humildade é algo que nós temos que lutar a cada dia. Humildade não tem a ver com uma roupa melhor para vestir. Humildade não tem a ver vestir uma capa de homem ou mulher santo. Humildade tem a ver com reconhecer que sou pecador diante de Deus. Melhor, necessitado da misericórdia dele sobre a minha vida. E que nenhum outro irmão ou irmã é menos do que eu. Isso é ser humilde diante do Senhor. Entender que se não fosse a graça maravilhosa do Senhor, eu poderia ser homens mais cruéis sobre essa terra. Isso é ser humilde diante de Deus. Reconhecer que não adianta uma religiosidade, uma capa de religioso, para que Deus me veja como alguém que é relevante sobre a terra. Eu não preciso de capa de religiosidade. Eu preciso que as pessoas vejam Jesus em mim, no meu dia a dia, e não apenas quando eu estou dentro da igreja. As pessoas precisam ver Jesus em mim quando eu estou na igreja, sim, mas quando eu estou no trabalho, quando eu estou na faculdade, quando eu estou dentro de casa com a minha família, quando eu estou dirigindo no trânsito, quando eu estou jogando futebol, quando eu assisto futebol no campo ou diante de uma televisão, quando eu sei escolher os programas que eu permito entrar na minha casa, quando eu sei honrar a minha esposa, o meu esposo, quando eu sei honrar os meus filhos e amá-los, é assim que eu mostro humildade diante de Deus. É assim que eu... Não adianta mostrar humildade simplesmente vindo com uma roupa simples, porque isso não está dizendo nada. Isso não está dizendo nada. Deus vê o homem de uma forma diferente da que o próprio homem se vê. Deus vê o coração, Deus vê motivações. Qual é a motivação para você se vestir da forma que você se veste? Você entende? O homem vai ver o seu estereótipo, Deus vai ver o seu coração. É aí que a gente vê humildade. Viver em humildade na igreja é algo difícil. Precisamos nos policiar a cada minuto, porque senão a nossa natureza nos faz experimentar a soberba e não a humildade. Vocês entendem? O cuidado com a acepção de pessoas, o cuidado com as vontades, cuidado. Humilde tem que estar na presença de Deus o tempo todo. Tem que estar na presença de Deus o tempo todo. Hoje, na escola, pelo menos a nossa turma, a turma de juventude, nós vamos estar falando sobre superação. Mas é interessante que o texto é aquele texto cura de um jovem endemoniado, que Jesus expulsa um demônio da vida de um jovem, e ele diz que, olha, alguns demônios, algumas castas de demônios só podem ser expulsas por jejum e oração. E sabe o que é que isso denota para mim? E eu estou fazendo um avant-première para a juventude, né? Hoje a gente vai estar junto aí com o pessoal na lição. A avant-première é a seguinte: quando ele diz para mim que só com jejum e oração, é porque essas duas coisas são fundamentais para uma vida espiritual relevante. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem gente que participa de todas as atividades possíveis dentro de uma igreja, mas o tempo de oração, o tempo de jejum não acontece. E aí, filho, o coração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Vocês entendem? O que Jesus está ensinando para mim e para vocês é: não adianta eu estar em todas as atividades da igreja, não adianta eu estar envolvido em tudo
tudo que acontece na igreja. Não adianta eu não faltar um culto na igreja, não tiver uma vida dedicada em oração. Se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus. Porque vão chegar momentos que eu vou ser confrontado, que eu vou precisar buscar a autoridade de Deus para resolver um conflito, para resolver uma situação dessa. E se não oro, se não tenho tempo de intimidade, se não santifico a minha vida, jejum é santificação de vida. Jejum não é simplesmente deixar de comer. Jejum é santificação de vida. Esse é o jejum, diz lá no Antigo Testamento. Esse é o jejum que vocês amem as pessoas, que vocês se santifiquem a cada dia, que vocês busquem fazer o que é certo. Isso é jejum também. Tem gente que acha que jejum é simplesmente deixar de comer. Não tem nada a ver, filho. Jejum é mostrar ao Senhor, apresentar a Ele a sua vida, mostrar que a prioridade, aquele tempo é totalmente dedicado a Ele. Você dá mais valor a esse tempo do que a sua própria vontade. Se eu tenho vontade de tomar café, eu vou mostrar ao Senhor que a minha fome física, ela é menor do que a minha fome espiritual de estar perto do Senhor. Isso é jejum. Como já dizia um grande orador, se você quer aprender a fazer jejum, diga ao Senhor: eu não como todos os dias de manhã antes de comer da tua palavra, de comer de intimidade com o Senhor. Isso é jejum. Isso é entender e dar a prioridade certa. Se não tiver assim, você vai ser confrontado em alguns momentos da sua vida e não terá autoridade para resolver conflitos. É muito sério isso, filhos. O que Jesus fez aqui com os discípulos foi um grande ensinamento, como ele sempre fez, e esse foi impactante. E vocês vão ver no texto, quando estivermos estudando, não sei se alguns já passaram por esse texto, lá de Marcos 9, vocês vão perceber que o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês caminharam comigo, eu mandei vocês com autoridade sobre espíritos imundos, para curar, e vocês agora não conseguiram curar. Foi isso que ele disse ali. Vocês perceberam a situação? Vocês estiveram agora diante de um jovem, diante de um menino que estava endemoniado, e vocês não conseguiram expulsar aquele demônio. Aconteceu. E aí ele diz: porque algumas castas você precisa estar debaixo de oração e de jejum. O que é que ele está dizendo para os discípulos? Vocês, mesmo andando comigo, mesmo sendo autorizados a expulsar e ainda não têm intimidade suficiente para serem confrontados com algo mais forte, vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês, da minha palavra, do meu espírito. Precisam orar mais, precisam jejuar mais, para que tenham casta. Foi isso que ele estava dizendo ali para a gente. Aí a gente às vezes se anima por qualquer coisinha que a gente faz. Se anima porque a gente às vezes faz uma música e o pessoal se alegra, porque a gente faz uma pregação e o pessoal diz que bênção, Senhor, porque a gente ora por alguém e alguém fica curado. Isso. A gente fica feliz com isso. Mas tem muito mais para fazer. O que Jesus está dizendo é: não se contentem com essas coisas que vocês estão experimentando, porque os dias são maus. As dificuldades aparecerão a cada dia mais fortes. Vocês precisam estar ainda mais em comunhão comigo, orando mais, jejuando mais, para que vocês tenham autoridade e poder para resolver qualquer conflito, para enfrentar inclusive a morte. Para enfrentar inclusive a morte. Por isso a carta da alegria, encorajando a mim e a você a continuar feliz diante de Deus, a continuar perseverante diante de Deus, a continuar buscando intimidade e aprofundamento diante de Deus, aprofundamento espiritual diante dele. Que o Senhor nos guarde e que a carta aos Filipenses seja mais uma vez uma oportunidade maravilhosa de buscar intimidade com o Pai, de buscar sabedoria
de buscar poder no Senhor para caminhar da forma que Ele espera que nós caminhemos. Que o Senhor, nossas classes, vamos aprender mais do Senhor. Pai querido, obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pelo privilégio que temos de aprender do Senhor através da Tua palavra, através da intimidade com os irmãos, e nos dá, Pai querido, fome e sede de justiça. Nos dá a cada dia mais entender o que diz o profeta Oséias, que o meu povo, diz o Senhor, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nos dá, Pai querido, essa fome de conhecimento, conhecimento da Tua palavra, do Teu poder, da intimidade com o Senhor. Nos faz homens e mulheres parecidos com Jesus, para que possamos caminhar nessa terra, espalhando o bom perfume do Evangelho do Senhor Jesus. Em nome dEle que nós clamamos, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Você que nos assiste também nesse momento, que Deus abençoe a sua vida. E que logo mais às 18 horas, celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Paz.